dia. Bom dia, paz do Senhor para todos. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar participando aqui com vocês do... Deixa eu ver se eu sei falar. 3 for 1, né? O programa da Redu. Meu inglês é péssimo. Eu só sei o suficiente para, se acaso eu me perder numa cidade que fala a língua inglesa, eu não morro de fome nem durmo na rua. Então, só sei o suficiente. Então, é péssimo a minha gramática, como também a minha pronúncia. Porém, a gente vai falar de um assunto hoje que é uma das coisas que eu mais gosto de falar. É do sobrenatural de Deus, né? E desde o princípio, o que Deus fez foi de forma sobrenatural. E o que é o sobrenatural? A palavra já diz, né? É além do natural. É quando vai além da nossa compreensão, vai além do nosso entendimento. Quando a ciência não pode explicar, quando a lei da gravidade é desafiada, quando as leis físicas são desafiadas. Então, eu creio muito no sobrenatural, eu sou o resultado do sobrenatural de Deus. Algodão de Jandaíra é o resultado do sobrenatural de Deus. Nós somos descobertos aqui através do sobrenatural de Deus. Mas antes de falar, eu quero aqui cumprimentar a minha amiga, a pastora Daniele, que conhece de perto, né, pastora, a nossa história. Agora esqueci o nome das meninas. Marcele, é isso? Isso, Marcele, prazer. Marcele. E Marina, prazer, viu? Muito feliz em poder participar. Então, antes de falar sobre o sobrenatural, eu só quero aqui deixar registrado um pouco, um resumo, porque a história é muito grande, de Algodão de Jandaíra, né? De como nós fomos descobertos. No ano de 2002, eu não era convertido, coisa nenhuma, eu não queria saber de crente, não queria saber de nada que fosse voltado para as coisas de Deus. No ano de 2002, chegou aqui em Algodão de Jandaíra a igreja, na época, PIB Valentina. Através de um sonho, eles estavam preparados para irem até Cajazeiras, que é uma cidade do sertão da Paraíba. E depois de um ensaio, em uma época de aniversário, eles estavam completando 7 anos, uma das irmãs, que é a irmã Vitória, teve um sonho, e Deus falava com ela que não era Cajazeiras, era para vir para Algodão de Jandaíra. Só que o detalhe bem importante disso é que, na época, nós tínhamos pouquíssimo tempo de emancipação política. Então, os mapas ainda não tinham sido atualizados. E essa irmã, Deus deu essa revelação para a igreja em uma época em que a igreja era bem tradicional e não acreditava nas manifestações assim tão latentes do Espírito Santo. Mas aí ela compartilhou a visão com a bispa, na época ainda não era nem a pastora Simone. E durante esse sonho, no outro dia ela esqueceu essa outra parte de Jandaíra, né? Ela foi orar e o Senhor, ela disse: olha Deus, eu não vou me levantar hoje daqui, eu não vou cuidar em comida, eu não vou cuidar em nada em casa, enquanto o Senhor não me revelar, porque tu não podes, eu creio que o Senhor não vai me envergonhar. E acontece, amados, que ela foi orar de manhã e o Senhor conduziu ela até o quarto da filha, e nessa época a filha estudava na Fundação Bradesco, em João Pessoa, e na Fundação Bradesco ela tinha ganhado um atlas atualizado. E os olhos dela saltou para esse atlas, e quando chegou lá procurou realmente, a cidade estava lá, a pequenina Algodão de Jandaíra. E vieram aqui para Algodão e começaram a fazer os trabalhos quinzenalmente, e no ano de 2006 nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então nós já somos fruto desse trabalho evangelístico aqui em Algodão. Tanto eu como a minha esposa, que eu acho que vocês já conheceram, a pastora Rosângela. Daí por diante, os milagres, o sobrenatural de Deus sempre foi algo muito constante aqui em Algodão de Jandaíra, né? A gente já viu cego voltar a enxergar, a gente já viu pessoas dadas por mortas se levantar, desenganos. Deixa eu me ver aqui, meu Deus. Eu já vi, por exemplo, recentemente, acho que há 2 anos, uma criança no hospital, o diagnóstico de pulmão necrosado, pulmão podre, ia morrer. Nós ligamos, oramos, o Senhor ressuscitou, ela está curada. Então,
É uma infinidade de ações sobrenaturais que o Senhor tem manifestado sobre as nossas vidas, sobre a cidade de Algodão de Jandaíra. Já conseguimos tirar água do subsolo, enfim, é tanta coisa, são tantos milagres. E por que eu estou falando isso? O dia as pessoas ficam abismadas quando acontecem milagres na igreja, quando o sobrenatural de Deus é manifestado no nosso meio, quando isso deveria ser algo tão natural, né? Deveria ser algo tão corriqueiro, tão rotineiro. O que é que está acontecendo? Por que as manifestações do Espírito Santo estão tão escassas no meio da igreja? Sendo que, desde o princípio, tudo que Deus criou foi de forma sobrenatural. Você vai ver o sobrenatural de Deus desde a criação, né? Você vai ver o sobrenatural de Deus na vida dos patriarcas, na vida dos profetas. Você vai ver o sobrenatural de Deus de forma tremenda na vida de Jesus. Segue-se na igreja de Atos. E existe algumas linhas teológicas, a exemplo dos sensacionalistas, que dizem que os milagres, os sinais, os prodígios foram para uma época. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo ele é o mesmo. Ele continua operando ontem, hoje e vai operar para sempre. Então, eu acredito muito no poder sobrenatural do Espírito Santo. E a igreja precisa voltar. Porque eu creio que nós precisamos ser essa continuação da igreja de Atos. Eu creio que hoje a igreja tem muito ouro e a prata, mas o levanta-se e anda está escasso no meio do povo. Por quê? Porque as pessoas estão se estribando nos seus próprios recursos, estão se estribando no seu próprio conhecimento e estão esquecendo da dependência do Espírito Santo. Isso é algo muito perigoso. E a palavra do Senhor diz assim, em Salmo 77, versículo 14, diz assim: Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Aleluia. Então eu acho tremenda essa palavra. O salmista diz que Deus é o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o seu poder. Então, o que é a igreja? Por que a igreja não está vivenciando tanto isso? Não que a mensagem central do evangelho seja cura, milagre, poder. Não é isso. A mensagem central do evangelho é arrependimento. Eu sempre digo isso. Mas os sinais, os milagres, as maravilhas, elas testificam da palavra, né? Os sinais seguem aos que creem. Os sinais seguem aqueles que se atrevem a crer no poder sobrenatural de Deus. Então, eu creio muito nisso. Eu creio que Deus ele continua assim operando, que o poder dele continua latente. Ele não tem problema nenhum em nos abençoar. O Salmo 59, versículo 1 é muito categórico quando diz assim que a mão do Senhor não está encolhida, o braço do Senhor não está encolhido, o ouvido não está surdo que não possa nos ouvir, mas diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, né? A nossa naturalidade, a nossa como é que eu posso dizer? A nossa mente está condicionada às coisas naturais, né? A mente humana ela está muito condicionada às circunstâncias, às adversidades, aquilo que se levanta. Então, com essa grande dependência que nós aprendemos, a independência, que temos hoje, com as facilidades do mundo moderno, nós sempre queremos dar o nosso jeito. Mas não podemos esquecer que Deus está sempre esperando, Deus está sempre pronto para operar o seu sobrenatural em nossas vidas. Teve um caso muito curioso aqui, no ano de 2017. Eu falo isso, amados, eu não falo porque a igreja Vidas de Algodão vive... Não é isso, eu falo isso, eu testemunho, para que as pessoas saibam e entendam que Deus é o Deus que continua operando. E se você verdadeiramente se colocar na posição e começar a crer nisso, você vai ver milagres acontecendo de forma sobrenatural na sua vida. E no ano de 2017, eu estava em João Pessoa, na casa do meu pastor, do bispo, e eu recebi uma mensagem de que um primo de uma irmã da igreja tinha sofrido um acidente. E tinha tido traumatismo craniano, estava no UTI, e o médico tinha pedido para essa prima e preparar a família para o sepultamento, porque ele só tinha 24 horas de vida, já tinha sido desenganado. E eu creio muito no que está escrito lá em
em Marcos 16, creio que é Marcos 16, que diz assim: imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Eu creio muito nisso, né? Que você vai impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Está escrito. Amém. Imporão as mãos e eles serão curados. Pastor, e se eu impor e não acontecer nada? Não é problema meu. A Bíblia diz que você vai impor e vai ficar curado. Talvez a primeira não fique, talvez a segunda não fique, mas você vai impondo, você vai exercitando, porque a fé ela é um dom. E o dom é como um músculo. Se você não exercita, ele acaba atrofiando. Você entende isso, amados? Então, o que acontece? Ela ligou para mim e disse: pastor, eu não sei o que, é que eu faço e a gente está todo mundo desesperado. Eu disse: Ciele, você vai fazer o seguinte: nós não somos o povo que dá mais notícias, nós somos o povo da boa notícia. Amém. Me consiga o telefone de alguém do hospital. Eu sei que foi uma luta, foi um impedimento tão grande do inimigo para a gente não conseguir esse telefone. Eu disse: eu conheço um amigo meu que é técnico de enfermagem e ele trabalha justamente no UTI rural. Eu disse: eu quero alguém que esteja lá para servir de ponto de contato. Então ele vai impor as mãos sobre o doente e nós vamos orar via telefone. E nós oramos, né? O diagnóstico que era, nós oramos repreendendo o espírito de morte, nós oramos declarando a cura sobre a vida dele. E o diagnóstico que era para morrer no outro dia foi frustrado, né? Amém. No outro dia não morreu, passou 2 dias não morreu, passou 3 dias não morreu, depois de 21 dias ele estava em casa. E quando ele em casa, agora detalhe, amado, ele teve traumatismo craniano e teve também a clavícula quebrada. E para nós entendermos que tinha sido Deus, tinha sido o sobrenatural de Deus na vida dele, ele teve alta, veio para casa e nem um bisturi passou sobre o corpo dele. Ele foi totalmente curado, os ossos foram rejuntados, podemos dizer assim, né? Os ossos foram colocados no lugar sem nenhuma intervenção cirúrgica natural, mas foi uma intervenção sobrenatural. Amém? Então, as pessoas acham que é loucura, que é mentira, mas não é, amado. Nós temos testemunhos tremendos. Há exemplo aqui de um caso, por causa desse testemunho que eu vou contar para vocês, uma família inteira se converteu. Aí tem um rapaz aqui do sítio, que a gente mora perto de comunidades rurais, com um diagnóstico de problema cardíaco muito grave. Ele foi internado e a ex-cunhada dele foi ficar com ele no hospital. E quando ela estava no hospital, ele foi para a UTI e ele disse que morria uma pessoa do lado dele, morria outra, eu sei que morreram 9 todos. E ele só quase ficou na casa dele, morrer. E ela ligou para mim, o nome dela é Odete: pastor, ore aí pro Damião, porque o Damião está no UTI e está complicada a situação dele, cansado, não tem condições de ir para a enfermaria. Eu disse: tudo bem, vamos lá pelo telefone de novo, né? Não posso ir, mas vamos orar. Liguei para ela colocou a mão sobre ela. Deus tem um mistério com o telefone que eu não sei. Comigo acontece muita coisa assim de telefone, né? Aí liguei e ela colocou a mão na cabeça, né? Na hora que ela colocou a mão na cabeça dele, que a gente orou, o cansaço foi embora. Foi instantâneo, foi algo assim instantâneo. Quando foi no outro dia, ele foi para a enfermaria, veio para casa, né? Veio para casa, a gente estava fazendo uns cultos no sítio, ele foi para o culto, ele disse: pastor, eu tive alta, mas eu vou ter que voltar para fazer uma cirurgia. Aí eu disse: Damião, você quer fazer essa cirurgia? Porque a cirurgia ia abrir ele, né? Ele disse: eu não quero não, pastor, fazer a cirurgia não. Eu disse: vamos orar, vamos crer que esse diagnóstico vai ser frustrado, que você não vai precisar fazer a cirurgia. Orei por ele, ele ficou todo suado na hora, foi para casa. Quando foi 2 dias depois, o homem começou a cansar de novo. Misericórdia, que negócio é esse, Jesus? Fica sem entender, né? Começou a cansar, levaram o homem para o hospital. Mas Deus permitiu que acontecesse isso, só para que ele chegasse lá, fizesse o ecocardiograma e o médico falasse para ele que a cirurgia não ia ser mais necessária. A cirurgia foi frustrada, né? Não foi mais necessária. Dias depois ele chegou e disse: pastor, naquele dia que o senhor orou por mim, eu fui para casa dormir e quando eu peguei no sono,
Na hora que eu peguei no sono, eu senti alguém com um ferro abrindo meu peito. E deu aquele susto. E eu peguei no sono de novo e, mais uma vez, alguém com um ferro abria meu peito. E eu disse, meu irmão, não tem outra explicação. Isso foi o médico dos médicos que foi até você e fez a sua cirurgia. Para a glória e honra do nome de Jesus. Parece algo assim, surreal, amados. Mas esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que fez sair água da rocha. É o Deus que levantou Lázaro podre depois de 4 dias. É o Deus que andou sobre as águas. Então, esse Deus, ele é o mesmo que opera nos dias de hoje. Você entende isso? Amém. Eu creio muito, eu sou muito pregador da salvação. Eu creio muito na salvação, eu creio muito no arrependimento, eu prego muito sobre isso. Mas também eu prego muito sobre o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus, ele está aí, latente, operando, esperando que a igreja se posicione, mergulhe nessa onda sobrenatural, para que as coisas comecem a acontecer com velocidade e com aceleramento. Nosso problema é que a gente fica só, como é que eu posso dizer? A gente fica se apegando apenas aos métodos humanos, onde esquece da dependência, esquece da oração, as pessoas oram menos, as pessoas dependem menos da palavra, as pessoas têm menos intimidade com Deus, não tem tanto relacionamento, não buscam uma vida de relacionamento e querem resolver na força do braço. Mas no dia que a igreja verdadeiramente decidir andar no sobrenatural, o sobrenatural será algo muito normal e muito comum. Amém. Muito lá dentro do meio da igreja. Você entende isso? Amém, amados? Não sei se eu estou falando muito aqui, né? Estou passando horário, vocês aí. Não, pode discorrer, pastor. Continua. Pode me interromper ao precisar. Por que, querido? Eu entendo muito que Deus, ele trabalha com disponibilidade e com reciprocidade. Você entende isso? Quando a igreja... Você toma muito isso por um culto. Né? Não é um culto que você vai. Tem cultos que você vai e você flutua, e o poder desce, aquela coisa toda. Aqui acontece muito isso. Mas tem culto que parece que o céu está de bronze. Você ora, você clama, parece que não acontece nada. Parece que tudo aconteceu só no nível natural. E eu percebo muito que quando a igreja ela vem com expectativas, ela vem com o coração aberto, como a gente diz, com o pote sem a tampa, né? Com o vaso sem a tampa, aí o Espírito Santo vai lá e derrama. Mas quando a igreja chega ali, é como se viesse apenas assistir um culto, viesse apenas cumprir um dever religioso, cumprir apenas um ritual, amado, o Espírito Santo fica na dele. Né? Você não veio me buscar, você vê apenas. Então, você não está disponível. Então, quando nós nos disponibilizamos, não é assim, amados? Quando nós nos disponibilizamos, o Espírito Santo vem. Ele pega junto, amado, e é tremendo, e o mover é sobrenatural. E, assim, eu poderia passar aqui o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira, falando de tudo que a gente já vivenciou, de milagre, de sinais, de prodígio, de maravilha neste lugar. E, lembrando daquele rapaz que foi curado do coração, a cunhada, que não era crente, ela aceitou Jesus, a filha aceitou Jesus, vieram para a igreja, e elas moram no... A fome delas é tão grande por Deus, que esteja chovendo, esteja sem chuva, elas pegam a moto e vêm só as duas do sítio para adorar o Senhor aqui na cidade. 6 quilômetros elas vêm. De tamanho fogo, de tamanho poder, de impacto que elas sentiram. Então, os milagres também servem para isso, para testificar que Deus é real, que Jesus ele é real. Amém, amados? Amém. Então, coisas que a gente, talvez depois que acabar isso aqui, eu vou dizer assim, eu poderia ter falado disso, eu poderia ter falado daquilo. Mas é isso, amados. São tantas histórias vivenciadas, pessoas com câncer que foram curadas, pessoas desencanadas. Então, é uma infinidade de fatores que a gente tem vivenciado, né? E a pastora Daniela, ela pode também... Oi. É justamente isso. Eu estou dizendo que, às vezes, no meu pensamento, eu acho que as pessoas até têm medo de falar sobre o sobrenatural de Deus para não ser desacreditado, né? Porque é muito
sobrenatural. Então você fica Exatamente. tido como louco, né? Porque tá falando uma coisa Como assim. louco, você fica em outra dimensão, é verdade. Mas a verdade é que o evangelho, ele é loucura. E o Ele é o poder de sobrenatural Deus. de Deus, então, é loucura para os que perecem e o poder de Deus para os que creem. Então, mas para quem não entende, quem nunca viveu o sobrenatural de Deus, parece uma loucura. Mas na verdade que é mais real do que tudo que nós fazemos na vida, né? Porque é uma Exatamente. coisa que já existe desde a fundação do mundo, não é algo novo. É algo que faz parte da natureza de Deus, porque Deus ele não é natural, ele é sobrenatural. E muitas vezes as pessoas querem encontrar Deus de forma natural, quando Deus ele é Mecânica, né? sobrenatural. Ele é Você tem que fazer o sobrenatural. que ninguém está fazendo. Se você quiser realmente ter experiência com Deus, você tem que ir na contramão do que todo mundo está fazendo. Porque Exato. assim, a maioria tem que ir na contramão, porque a maioria, digamos que 95% da igreja hoje, ela está com a mente condicionada às coisas do mundo, né? Às estratégias humanas, né? É uma questão muito de condicionamento da mente. Quando eu assomei, é como seu corpo. Por exemplo, eu sou um pouco sedentário em relação às atividades físicas, né? Eu caminho, mas não sou tão fã de atividades físicas. Então, meu corpo não tem condicionamento suficiente para correr uma maratona, ou para fazer uma caminhada, ou para serviços pesados. Mas aí, aquelas pessoas que têm esse condicionamento físico, correm, se movimentam, passam horas na academia, não sentem absolutamente nada. Já se eu for fazer isso, eu vou sentir. E levando para o lado espiritual é da mesma forma. Quanto mais eu condiciono a minha mente às verdades celestiais, mais o sobrenatural de Deus vai ser algo normal na minha vida. Entendeu? Por exemplo, antigamente, quando eu sabia que tinha alguém que poderia ter um demônio operando na vida dela e haveria uma manifestação demoníaca na igreja, eu morria de medo. Dizia, meu pai, eu acelerava o culto para acabar, porque eu queria me livrar daquela situação. Você, pastor Daniel, lembra que eu ficava perguntando, pastor Daniel, como é que faz isso? Eu morria de medo, né? Hoje não, hoje eu sinto, não digo um prazer, mas eu me sinto instigado para ir lá, para colocar a mão, para mandar embora, para mandar manifestar, para mudar, para vomitar, enfim. Eu sinto essa, não diria empolgação, mas eu fico instigado, porque a Bíblia diz que, porque existe uma palavra que diz que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, se alguém tem uma obra do diabo, então nós devemos nos levantar e ir lá ser esse instrumento e destruir a obra de Satanás. Né? Então, essa verdade foi condicionada na minha mente. Mas antes, o que a gente aprendeu aqui, você tem que passar não sei quantos dias em jejum, você tem que estar preparado, e não sei o que, não, a Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Né? Expulsaram demônios, falaram novas línguas. Então, não existe algo escrito. Aí, como a pastora Daniela fala aí, tem gente que tem medo de falar do sobrenatural, tem medo de se mover do sobrenatural, com medo do que as pessoas vão falar se não acontecer. Amado, quem vai dar resposta a você é a palavra. Né? Você não é por sua causa que vai acontecer. O poder não é seu. O poder é do Espírito Santo. Você é apenas um cooperador desse Espírito Santo. Vai lá, faz o que a Bíblia manda. Amém? Faz o que a Bíblia manda. E quem vai dar esse respaldo a você espiritual é Deus. Né? Eu sempre digo assim, eu oro para as pessoas, eu não fico preocupado. E aí, ficou curado? E aí, recebeu a cura? Olha, eu oro e deixo. Quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo. Não é para eu me gabar, fazer, que eu tenho dom disso, tenho dom daquilo. Nunca é sobre nós. É o Espírito Santo. Somos cooperadores dele. Não é para a glória nossa, não é para a fama nossa. Não é nada disso, não. É para a glória dele. Eu estou fazendo o que ele disse que é para fazer. Se vai acontecer ou não, aí não é comigo. A Bíblia diz que acontece. Você entende isso? Então o respaldo vem do céu. O respaldo vem de Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. O pastor, falou uma coisa, pastor. Fala, Marina. Tu falou uma coisa que eu achei muito interessante, é que para quem vive nesse relacionamento com Deus, o sobrenatural é que é o normal, né? Porque, de fato, as coisas naturais são as coisas terrenas que a gente vive aqui, mas quando a gente vive um relacionamento com Deus, o sobrenatural é mais normal
do que o natural. Então, isso é real, Exatamente. isso é muito profundo. Isso é muito profundo, esse entendimento, é nesse entendimento que a gente precisa andar, né? Porque a gente precisa experimentar mais disso, está tudo disponível. Sim. E muitas vezes a gente só não Sim. experimenta por causa dessa falha no relacionamento com Deus. Eu acredito Exatamente. que eu acredito que é aí que está o negócio de a gente não viver o sobrenatural, é nessa falha de relacionamento. Porque se a gente conhece tão bem o nosso pai, a gente sabe que com ele o normal é o sobrenatural. E aí a gente vai experimentar mais. Marina, que quando você vai, muitas vezes, em algum culto, em algum momento, por exemplo, algum culto mesmo aqui na igreja mesmo, que você não vê o manifestar, eu acabo o culto em crise. Eu digo, não, Deus, isso não é o normal, entendeu? O normal é o poder, o normal é quando eu sinto aquele fogo do meu lado, o normal é quando eu sinto aquele fogo atravessando meu corpo, o normal é quando eu vejo as pessoas ali embriagadas do Espírito Santo. Para mim, isso é o normal. E aí vir lá à frente e você começa a orar e as pessoas ficarem curadas, a pessoa está com a dor e a dor ir embora, é você sentir como é que eu posso dizer, tá tocando tremendo. Para mim, isso é o natural. Então, quando acontece isso aqui na igreja, um culto que é normal, eu fico em crise. Eu digo, não, Deus, não é isso. Tem alguma coisa errada, eu quero me mover no sobrenatural. Porque a igreja precisa, é uma instituição sobrenatural. Não é isso? É muito, muito interessante isso aí. Amém. Ô, pastor, Diga. eu ia falar uma coisa que estava falando com Marina no sábado, é que eu estou aprendendo agora outra coisa. Que antes eu experimentei isso muito, eu vi os milagres de algodão, que é porque ele está fazendo assim, bem por cima, bem... Mas, gente, esse lugar chamado Algodão de Jandaíra é uma terra de milagres, sabe? Não é à toa que o pastor João e a pastora Rosângela são frutos de lá, de milagres. Por isso que ele é assim, você não entende, eu fico dizendo, sai da terra aquilo que foi semeado lá, aquilo que faz parte do lugar. Porque algodão é um lugar de milagres, gente, de milagres de verdade, né? É tanto que na época, até o pastor Steve foi assim que a gente conheceu. Ele saiu daqui dos Estados Unidos, um grupo chamado Sentinel Group, e eles avaliavam todos os milagres que acontecem pelo mundo e foram para o algodão de Jandaíra ver o que estava acontecendo lá, porque lá é uma terra de milagres. E a gente, quando entra lá, a gente sente esse poder sobrenatural de Deus ali, sem culto, sem nada. Você entra e você diz, esse lugar aqui, eu digo... É diferente. Agora, até quem não é crente sente isso. Você acredita? Fala isso pra gente. Como é que se diz? Na atmosfera espiritual. Né? Foi algo que também não aconteceu por acaso. Eu lembro quantas vigílias nós fizemos ali nas ruas, de madrugada. Eu até com minhas meninas, era bebezinho ainda, a gente lá orando, profetizando que aquele lugar seria uma terra fértil, que aquele lugar seria um lugar de avivamento, de milagres. E não é que Deus fez? Né? Amém. E se tornou de fato. E eu conheço o algodão antes de ser, quando era uma terra morta, sem vida. E conheci depois que na verdade, eu acompanhei vendo Deus tomar aquele lugar para ele. Eu sempre falo isso, que Deus tem alguns ambientes que ele seleciona, né, ali para manifestar a glória dele, e algodão é um desses ambientes. Então, assim, a minha vontade de até Marina e Marcelo diz, não, com a gente vai também. Quando eu for no Brasil, é isso. Jesus, bem-vinda. Muita gente, assim, da Karine, muita gente diz, eu quero também ir lá. Porque eu sei que é um lugar diferente. Eu não tenho explicação por quê, mas é. Mas o fato é que é diferente. Mas uma coisa que eu estou aprendendo agora nova é que eu vivi essas coisas de milagres, de ver gente com câncer ser curado, de libertações difíceis de pessoas. Mas eu estava falando para a Marina, eu estou agora enxergando um outro lado do sobrenatural de Deus, que é desfrutar do sobrenatural na intimidade do amigo. Sim. Espírito Santo. Porque, gente, pronto, nós três somos amigas. E a gente sabe que quando a gente tem um amigo, o que aperta, o que é difícil, a gente corre.
ora por mim isso, me ajuda naquilo, né? A gente sempre tá, você pode fazer isso para mim e tal, essa convivência que a gente tem. Então, eu tô agora com essa experiência sobrenatural com Deus de dizer, Senhor, esse detalhe aqui, ó, eu acho que isso aqui, o Senhor poderia me ajudar nisso, naquilo. Coisas simples e secretas. Sim. E eu tô vendo coisas que ninguém poderia fazer, entendeu? E eu fico, uau, Deus já, ele tá me ouvindo, olha só, ele tá, e eu nem peço assim, pai, vem aqui. Não precisa de uma oração assim, não precisa, é verdade, não precisa. É porque você tá junto com o seu amigo, né? Você tem uma amizade, você tem o Espírito Santo junto com você, então é muito louco isso, porque você conversa, você começa a dizer assim, olha Espírito Santo, hoje não tô legal, hoje... mas, Espírito Santo, você ouviu aquilo que aconteceu, então começa a ter isso, essa intimidade. Então, como a pastora Daniela fala, não precisa você fazer uma oração grande demais, rodopiar. Não precisa, porque o Espírito Santo está ali com você. Não é isso, pastora? Amém. Acho que é isso que você quer dizer. Ele quer aparecer, sabe? Ele quer revelar a glória, ele quer revelar o poder, ele quer manifestar a vontade de Deus. E é engraçado que isso é para todos os seus filhos, é todos os filhos de Deus que tem, já como Marina diz, já foi liberado isso a nós. Né? O poder, a glória de Deus já foi liberada para nós. A questão é essa mudança de pensamento mesmo para a gente desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, acho que isso é algo que a gente precisa se posicionar para viver. Nos detalhes, nas coisas pequenas e nas coisas grandes também. Sim. É porque nos foi ensinado que a unção, que o poder, que o relacionamento é só para os pastores, para os líderes. Não, é para toda a igreja. Amém. É para todo mundo. Está disponível para todo mundo. Agora, uns buscam e outros não. Você entende isso? Alguns acreditam e outros não. Então, quem ousa ir além do que todo mundo está indo, vai viver, né? Eu escutei uma frase muito, muito interessante que eu levo isso para a minha vida, que foi do pastor Jesus da Colômbia. Uma ministração uma vez, né, uma pessoa diz assim, ó, Deus dá a quem tem sede. Simples. Deus dá a quem tem sede. Você tem sede? Né? Lá em Jeremias ele diz assim, ó, ele diz para Israel, mas creio que isso sirva para a gente também, ele diz para a tribo de Judá, ele diz assim, ó, vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser achado por vocês. Ele diz assim, ó, me procure, forte demais, isso me empolga demais, né? Ele diz assim, olha, vocês vão me procurar, eu vou me deixar, eu vou aparecer, eu vou ser protagonista da história de vocês. Procurem. Tá louco para ser achado, né, pastor? Ele está querendo ser achado, ele está querendo ser procurado. Isso é forte. Se você for parar para pensar isso, você fica meio doido, porque é verdade. E você começa a viver coisas que ninguém mais está vivendo. E essas pessoas que não estão vivendo começam a te chamar de louco. Né? Aqui me chamavam de louco. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda para contar isso para vocês. Teve uma época aqui. Essa é uma loucura que eu tenho para contar, viu? Mas são loucuras reais. E teve uma época que passou um período de estiagem aqui, que nós moramos no semiárido nordestino. Acho que vocês deram para perceber meu sotaque forte, né, do Nordeste. E aqui sempre a gente sofreu muito com a seca, né? Teve períodos assim de estiagem. E teve uma época que o Senhor começou a ministrar no meu coração para cavar um poço, né? Só que um poço, cada poço, ele custa em torno de R$4.000, né? Estourando R$3.500. E a igreja tem pouca arrecadação, nós não temos um poder aquisitivo tão grande, a cidade não tem esse poder aquisitivo ainda, apesar de já estar muito diferente do passado. Eu disse, Deus, como é que eu vou perfurar um poço? E o poço tem que ser na igreja. Aí, ele me ensinou, existe uma técnica chamada radiestesia, né? Que você pega um galinho de árvore e você ficciona no seu corpo, e onde tem uma fissura um veio de água no subsolo, ele vai mostrar. Então ele quebra na sua mão, mas ele gira e mostra onde tem a água. E eu, usando essa técnica, achei a água aqui na igreja, né? No subsolo da igreja. A gente está morando aqui na casa, a gente mora aqui na casa pastoral. Agora, né? Antes não.
Aí eu procurei, gente, eu achei água no subsolo, vamos orar para que apareçam os recursos. Eu sei que nós começamos a orar, a igreja começou a orar, teve uma época que nós passamos 6 meses orando, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Todo mundo orando. E foi a época que mais aconteceu o sobrenatural de Deus aqui. E acontece, amados, que eu comecei a compartilhar com algumas pessoas, alguns riam de mim, e diziam que o pastor está doido, e diziam que o pastor está louco. Devido a um período de enfermidade que eu passei, que eu creio que depois outro dia vou ter a oportunidade de falar. Então isso foi associado, dizendo que eu estava maluco. Só que aí eu compartilhei com a pessoa correta. A gente tem que ter cuidado com que a gente compartilha as nossas coisas e compartilhar com pessoas e com conexões idôneas. Compartilhei com uma pastora de João Pessoa, a pastora Carolina Cioli. E Carolina Cioli me colocou em contato direto com o secretário nacional de recursos hídricos. Era como se fosse o ministro, na época do governo Temer, do cara lá que mandava a ordem para acabar poço no Nordeste. Só que aí, para vir esse poço para algodão, teria que ser por meios políticos. Fui procurar os políticos se recusaram. Eu disse, tudo bem, fiquei triste. Mas Deus, e esse negócio que o Senhor colocou no meu coração? Contei para a pastora Carolina. A pastora Carolina não deu certo. A pastora Carolina entrou em contato com o pessoal do Rio de Janeiro, compartilhou que não tinha dado certo, e o pessoal ficou triste. E uma menina de 8 anos ouviu a história. Eles moram num condomínio de luxo, no Rio de Janeiro, e essa menina escreveu cartas, começou a escrever uma cartinha, e distribuiu em todo o condomínio. E aí conseguiu, a primeira remessa, conseguiu arrecadar R$4.000, né? E nós perfuramos o primeiro poço. Perfuramos aqui na igreja. Hoje nós temos um poço aqui, em frente a essa casa que eu moro, e é uma água que é disponibilizada de graça para toda a população. Então todo mundo pega a água aqui, né? E o mais interessante, amados, é que eu contratei na época a perfuração de 50 metros, né? 49 metros perfurados e sem uma gota de água. E muita gente está sendo contra. Deus comigo sempre assim, sabe? Me vai até as últimas consequências. E muita gente está sendo contra. Um disse, isso aí vai perfurar 100 anos e não vai achar uma gota de água. E só a poeira, né? Só a poeira subindo. Eu entrei dentro da igreja e comecei a orar. Disse, meu Deus, tu não há de me envergonhar dentro desse poço. 49 metros. Saí quando 49,5 começou a molhar a terra, né? Começou a molhar a terra. Quando deu 50 metros, a água jorrou. Para a glória e honra de Jesus. Amém. Deus é bom. Isso foi o primeiro poço, né? Depois, essas mesmas pessoas levantaram mais de R$3.500, perfurei outro poço no sítio, em Jandaíra. Aí a água deu salobra. O governo, em parceria com o governo, conseguimos instalar um dessalinizador que hoje tem água mineral para mais de 40 famílias, totalmente grátis. Né? Compramos outro poço aqui em outra comunidade. Então Deus foi fazendo milagres e milagres acontecendo. Então, amados, eu falei tudo isso para enfatizar que se Deus está falando com você, colocando um plano no teu coração, e as pessoas estão dizendo que é loucura, mas Deus está martelando no teu coração, aleluia. Deixa que fale, porque, amado, o teu legado vai ficar como alguém louco, mas alguém que anda no sobrenatural de Deus. Amém? Amém. Amém. São algumas histórias. Que lindo, gente. E outra coisa, né, pastor? Quando Deus ele quer algo, fazer algo, ele usa até uma criança para que isso se cumpra. Eu já tinha ouvido a Dani contar essa história para nós e eu fiquei assim, uau. E agora tudo ele poderia ter usado o ministro, poderia ter usado o ministro a nível nacional, poderia. Mas ele usou uma criança de 8 anos, Isabelle, que arrecadou dinheiro para 3 poços, valor basicamente R$15.000, e aí está abençoando a população de Algodão de Jandaíra. Então, durante esse período, a água não caiu de cima, mas Deus levantou a água de baixo. Agora, amém. Voltou, está uma coisa maravilhosa aqui na cidade. Aleluia. Pastor, eu sei que tem histórias incríveis, e o pastor João vai voltar ainda esse mês para
dar um testemunho de outro sobrenatural de Deus que Deus fez na vida dele. Amém. No dia 21, o pastor João vai estar de volta aqui com a gente, em nome de Jesus. E eu queria pedir para você estar orando agora nesse momento, né, para que o Senhor, ele, durante esse mês, ele manifeste o poder dele, ele se revele, né, àqueles que têm fome e sede da presença dele no sobrenatural. Porque eu sei que Deus, ele se manifesta de forma simples, nas coisas simples, naturais, mas quando o Senhor se manifesta de forma sobrenatural, não há mais como as pessoas duvidarem, não há mais como não enxergar o seu poder, né? A manifestação sobrenatural de Deus tem um propósito, sim, de revelar a glória de Deus, e é necessário que nesse tempo Deus, ele continue se manifestando dessa forma. Então, eu queria pedir para que você estivesse orando para que isso aconteça na vida de cada filho, de cada servo de Deus. Amém, Jesus. Amém. 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 Vamos orar. Deus, tu que és soberano e poderoso em graça e justiça. Senhor, a minha oração nesta manhã, Deus, é que a tua glória seja revelada, Senhor, para a tua igreja. E a tua igreja, Senhor, em toda a terra, desenvolva um relacionamento, Senhor, contigo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Pai, gera sede nos corações, gera fome da tua presença, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Pai, que a unção do teu Espírito Santo, a unção que despedaça todo o jugo, a unção que ensina, a unção que capacita, seja manifesta, Deus, na vida dos teus filhos em toda a terra. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ó Deus, que esse mês, Senhor, de setembro, que é um mês, ó Deus, em que as pessoas param, ó Deus, para falar da depressão, para falar da ansiedade, para falar sobre suicídio. Senhor, tu que és o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras, ajuda para essas pessoas que estão necessitando, que estão sem esperança. Ó Deus, essas pessoas que estão em leito de enfermidade, que perderam a esperança. Tu és a esperança, Senhor, para o mundo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar as tuas filhas, Marcele, Marina, a pastora Daniele. Ó Deus, toda a produção desse programa, que tem abençoado vidas, que tem chegado no mundo inteiro. Pai, que essa oração chegue, Senhor, a cada ouvinte, chegue, Senhor, a cada internauta, a cada telespectador que nos acompanha pela internet. Em nome de Jesus, essa pessoa que não está triste, essa pessoa que está abatida, que não tem esperança, tem vontade de viver. Ó Pai, que o teu Espírito Santo toque essa vida agora, da planta dos pés até o alto da cabeça, e instigue para essa pessoa a viver, faça enxergar, Senhor, que a vida é bela, que a vida, Senhor, é um dom gratuito que o Senhor deu para cada um de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão singular em nossas vidas. Eu creio, Senhor, que muitos milagres, muito do teu sobrenatural será destravado sobre a vida do teu povo. É assim, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Jesus. Amém. Pastor, obrigada. É um prazer mesmo tê-lo aqui. Vamos tê-lo novamente ainda esse mês, no nome do Senhor. E um abraço para a pastora Rosângela, para as crianças aí. Muita saudade de vocês. E eu creio que em breve nós poderemos estar juntos aí no sobrenatural dessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Obrigada, foi um prazer conhecê-lo. Amém. Prazer é todo meu. Prazer, eu acho que a câmera de Marina travou um pouco, não foi? Foi. Caiu a internet dela. Transmita para Marina, para o rapaz que entrou em contato comigo, não sei se é um rapaz ou uma moça. Não, rapaz, o Jonas. É o Jonas, isso. Um abraço, Jonas, Deus te abençoe, obrigado aí pela gentileza, viu? Amém. Obrigada a você. Amém, pastor. Até dia 21, se Deus quiser. Até dia 21, foi bom demais, viu? Tá bom, tchau, obrigada.